Shalom, shalom, queridos! Olá, sejam todos bem-vindos, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais uma live aqui sobre ensino, tá bom? Muito feliz que vocês tenham gostado das nossas aulas e tenham participado conosco, tenham curtido nossos vídeos e tenham comentado também, tá? Isso é muito importante para fortalecer o nosso canal no YouTube e o YouTube entender que vocês estão gostando desse conteúdo e assim ele pode indicar esse material para mais pessoas em todo o mundo, tá? Muito feliz por você. Você que chegou aqui agora, você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá bom? Já deixa o seu joinha aqui no vídeo, que é muito importante, tá certo? Coloca aí no decorrer dessa aula, coloca aí para nós as suas dúvidas aqui no comentário. Coloque a cidade que você está falando, o estado, o país que você está assistindo essas aulas, tá bom? É muito importante para a gente saber e a gente nos relacionar com vocês, nos conectar com vocês, tá bom? Nós estamos aí numa série de aulas, irmãos, sobre anjos ministradores das trevas. Nós tivemos estes dias aí duas mega aulas sobre anjos ministradores da luz, tá? E nós estamos estudando agora essa apostila aqui, elaborada por mim, feita por mim mesmo, tá? Anjos Ministradores das Trevas. É uma apostila que é uma ferramenta de batalha espiritual para a Igreja do Senhor, tá? É um material muito riquíssimo que você pode adquirir, tá? Para que você possa aprender mais sobre como funciona o mundo das trevas, os demônios, os principados, os tronos, tá? Tudo isso aí você vai aprender através dessa apostila aqui. Eu indico você adquirir, tá bom? Nós vamos estudar hoje o capítulo 5 dessa apostila, na página 8. Você que já tem a sua apostila, acompanhe comigo na sua casa. Capítulo 5, irmãos, o tema desse capítulo é portas de acesso para os anjos das trevas, tá? Nós vamos começar falando sobre portas de acesso. Nós estamos falando de anjos ministradores das trevas, que são que demônios, espíritos imundos, como você conhece. Os demônios são anjos caídos. Tá? Um dia eles foram anjos de luz, assim como Lúcifer se tornou Satanás, que era um anjo de luz, agora é um anjo das trevas. Esses anjos, irmãos, eles eram anjos de luz, ministradores também, só que eles caíram e agora eles são anjos das trevas, ministros que operam debaixo da influência de Satanás e outros tronos, tá? Não pense que Satanás ele é o líder supremo e comandante de todos os demônios, não. Assim como Satanás é um trono, um querubim caído, existem outros tipos de Satanás também, tá? A especificação de Satanás, do diabo, é ser o pai da mentira, o enganador, e tantas outras coisas. Mas existem outros tipos de tronos que agem assim como ele, muito fortemente, e dá ordem a esses anjos ministradores das trevas, tá? Então, nós vamos aprender algo aqui muito interessante. Eu quero começar essa aula aqui com vocês, te explicando algo, irmãos, que foi ensinado muito na igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A gente ouviu dizer que o Espírito Santo de Deus, para ele entrar e fazer algo na minha vida, eu preciso abrir meu coração e eu preciso liberar. Eu preciso permitir que Deus opere na minha vida, porque se eu não permitir, Deus não vai fazer. Isso é verdade, tá? Até aqui é verdade. Deus ele não faz nada sobre a sua vida se você não permitir. Você precisa permitir Deus fazer sobre a sua vida. Só que nós falamos também que o diabo não pede permissão, não é verdade? O diabo entra, chega, bagunça a casa e vai embora. E muitas vezes ele nem vai, fica. Por quê? Porque ele entra sem pedir permissão. E na verdade, irmãos, não é bem assim. Deixa eu explicar a você. Na verdade, o diabo ele entra sem pedir permissão, ele entra sem a pessoa permitir na vida de quem não é cristão, de quem não é crente, de quem não tem uma vida de santidade com Deus. Uma pessoa que vive na imoralidade, na prostituição, nos vícios, na mentira. Uma pessoa dessa, irmãos, o diabo não pede permissão para entrar porque ele já entrou. Ele está nessa pessoa desde que essa pessoa se entende de gente. Os demônios operam sobre a vida dessa pessoa. Tá? Então, não tem por que a pessoa abrir uma legalidade. Não, os demônios já estão ali. A pessoa já nasceu em pecado, a pessoa veio um berço de pecado e já vem ali cheio de demônio. Tá? Mas só que quando você é crente em Cristo Jesus, você é salvo no Senhor, é diferente. Por quê? Porque o diabo e os seus demônios, os anjos ministradores das trevas, eles só podem fazer algo sobre a sua vida. Eu não vou dizer que se houver uma permissão, mas se houver uma legalidade. Tá? Os anjos ministradores das trevas, eles operam na vida de cristãos por legalidade. Olha só, anjos ministradores de Deus, os anjos ministradores da igreja, que servem aqueles que há de herdar a salvação, eles trabalham e operam debaixo de comandos de homens e mulheres que vivem na santidade.
Homens e mulheres que entenderam o reino de Deus e da ordem. Vai, anjos ministradores agora. Toca essa pessoa. Toque agora essa enfermidade e destrói em nome de Jesus. Os anjos ministradores, eles operam sobre a vida de alguém, ou de uma igreja, ou de uma nação, onde pessoas estão posicionadas e fecharam as brechas. Olha só a diferença. Anjos ministradores de Deus, eles operam em lugares, em pessoas, em nações e igrejas, onde pessoas fecharam a brecha, fecharam brechas para o pecado, para as trevas. Já os anjos ministradores das trevas, irmãos, eles operam em pessoas, em nações e igrejas, onde pessoas abriram a brecha, abriram a porta do pecado e a porta das trevas. Então veja que posição ao outro. Então são coisas, irmãos, que nós vamos aprender hoje aqui. Eu quero que você já vá abrir na sua mente para você entendendo isso, tá? Anjos ministradores de Deus, eles operam onde você fechou a porta para as trevas. Anjos ministradores das trevas operam onde você abriu a porta para as trevas. Então, entendendo isso, vamos começar a nossa aula agora, amém? Eu quero orar com você que está na sua casa. Vamos orar. Essas aulas, irmãos, esse assunto é um assunto muito pesado e as trevas ficam, irmãos, eles ficam com muita fúria porque você está aprendendo isso aqui e eles não querem que você aprenda, tá? Então eu quero pedir muito a sua atenção, que você não saia dessa aula agora, que você, o que você esteja fazendo, se você está na sua cozinha, se você está fazendo o almoço ou a janta, se você está lavando alguma coisa na sua casa, coloca o teu celular, vá ouvindo atentamente, tá? O bom é que você escute atentamente isso que eu vou ministrar para vocês, porque o diabo vai querer atrapalhar vocês e distrair para que vocês saiam dessa aula e vocês não aprendam sobre isso. Mas eu declaro que você vai aprender sobre isso, você vai dominar, amém? Esse assunto, você vai ser uma pessoa que Deus vai te capacitar sobre batalha espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Pai, eu oro agora, Pai, pelo meu irmão e minha irmã que nesse momento, Senhor, entraram, Senhor, nessa aula, nesse vídeo agora. Eu te peço, Espírito Santo da verdade, que essa pessoa seja fortalecida agora, Senhor, aí na tua presença. O raso conolobanta carracete que alabancho sobia rason de que le benjo comon rosoto cobasaio racanta que le bencho sequeia rason do corrobon de que le bencha saio. Vai destruindo toda a força das trevas, ó Pai, agora. Deus, toda influência maligna agora dos tronos, potestades e principados, eu te amarro agora em nome de Jesus. Anjos ministradores venham, anjos ministradores, ó Pai, venham agora sobre nós. Anjos ministradores, ministre conosco, guerreia conosco agora contra os demônios agora que querem impedir essa aula, que querem impedir a tua igreja de aprender, Senhor. Envia teus anjos ministradores aonde tiver alguém assistindo essa aula agora, qualquer parte do mundo, Senhor. Pai, nesse momento que os teus anjos estejam opostos agora. Cada pessoa que vai assistir essa aula agora, Pai, Deus, pessoas que estão assistindo agora, que entraram aqui enfermas, doentes, eu declaro agora que toda enfermidade será neutralizada sobre a sua vida. No sangue do Cordeiro eu neutralizo agora toda enfermidade sobre você nesse momento. Seja curado agora, seja curado. Rossonte que elemento, como todo espírito de enfermidade, desapareça sobre a tua vida. Receba a cura, receba renovo, receba a unção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Receba no teu espírito. Vamos começar a nossa aula agora. Fique atento comigo. O versículo, irmãos, base desse capítulo, Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo, tá? Olha só, não deis lugar ao diabo. No mundo espiritual, estou lendo aqui na minha apostila, página 8. No mundo espiritual, nenhum espírito maligno age sem legalidade. Assim como Deus opera mediante princípios de aliança, o reino das trevas também exige acesso legal. Por isso, os anjos das trevas, embora invisíveis, não entram por acaso. Eles encontram portas abertas. Essas portas, irmãos, quando não discernidas e não fechadas, se tornam rotas espirituais para a atuação demoníaca. E uma vez que um território, seja pessoa, família, é violado, ele se torna campo de operação das trevas. Isso quer dizer o quê? Que quando você abre uma porta, uma legalidade, seja sobre a sua vida, ou sobre a sua família, ou sobre a igreja, ou sobre uma nação, quando uma porta se abre ali, irmãos, de ilegalidade no mundo espiritual, aquele lugar se tornará um campo de atuação maligna dos anjos das trevas.
E eu quero falar sobre vocês sobre 4 pontos aqui nessa aula. Eu quero falar sobre 4 pontos importantes, que são 4 portas de acesso. 4 portas de acesso dos anjos das trevas. Sobre a sua vida, ou família, ou igreja, ou nação, ou cidade, tá? São 4 principais portas de acesso que eu quero falar com você nesse momento. Primeira porta é pecados não confessados, tá? Pecados não confessados e não abandonados é uma porta de acesso para demônios agirem sobre a sua vida e sobre a sua casa ou sobre a sua igreja, tá? Então, pecados não confessados e não abandonados é uma porta. Eu vou falar sobre isso aqui. O pecado, quando não tratado, torna-se uma habitação espiritual. Entenda, irmãos, que nós seremos habitação. Você sempre será uma casa de alguma coisa. Ou você será a casa do Espírito Santo, ou você será a casa de demônios. Tá? Não tem o meu termo, não tem outras palavras para utilizar para você. Tá? Uma pessoa, ou ela é casa de demônio, ou ela é a casa do Espírito Santo. Tá? Mas aonde você for uma casa do Espírito Santo, uma casa cheia, demônios não podem habitar ali, porque a sua casa está cheia. Amém? Entenda isso aqui. O Senhor, Jesus, ele conta uma parábola muito importante na Bíblia. Ele diz assim, que quando o demônio ele sai da sua habitação, ele anda por lugares desertos e áridos, e não encontrando repouso, ele diz assim, eu voltarei para a minha antiga casa, onde eu morava. E quando ele volta para aquela casa, ele vai encontrar aquela casa varrida, adornada e vazia. Olha só, aquela casa que está varrida, está limpa, está adornada, é porque Deus entrou, fez uma limpeza sobre aquela casa. Só que o Jesus vai falar também que aquela casa está vazia. Ele fala assim, encontrando a casa vazia, ele volta e traz consigo mais 7 demônios. E o estado atual daquela pessoa será pior do que o anterior. Por que aqueles demônios voltaram? Porque a sua habitação estava vazia. Então entenda que a nossa habitação, ela precisa ser o nosso templo. Se nós abrimos a porta para Deus, ele limpou o nosso coração, limpou o nosso ser, nos purificou. Nós precisamos manter a nossa casa cheia da graça e da presença de Deus. Porque uma casa cheia, demônios não conseguem entrar. Demônios só voltam para casas vazias, tá? Casas cheias eles não voltam. Todo pecado oculto, irmãos, alimentado ou racionalizado é um convite para a ação demoníaca. Os anjos das trevas observam hábitos repetitivos e quedas constantes para reivindicar territórios. Ou seja, irmão, você tem que entender que os demônios, eles são seres inteligentíssimos. São muito inteligentíssimos, porque os demônios são anjos, irmãos. São anjos caídos das trevas, mas são anjos. Anjos são seres muito inteligentes, irmãos. O diabo é muito inteligente, os tronos é muito inteligente. Se você quer entender sobre os tronos, irmão, sobre os tronos, eu indico você voltar algumas aulas anteriores e você encontrar lá, onde eu estou falando sobre... onde eu falo na primeira aula sobre tronos, principados, anjos, para você entender isso aqui, tá? Mas entenda que os tronos, irmãos, que são querubins caídos, eles são seres muito inteligentes. Os principados são seres muito inteligentes. Os demônios são seres muito inteligentes e eles observam você, onde é que você tem fraqueza, onde é que você cai, e eles começam a agir nisso aí, tá? Então, essa primeira porta, irmãos, eu vou te dar alguns exemplos. Imoralidade sexual. Se você é uma pessoa, irmãos, que cai frequentemente sobre o pecado sexual, irmãos, os demônios vão atuar muito fortemente nessa área. Se você é uma pessoa que cai muito no adultério, na fornicação, na prostituição, se você é uma pessoa que cai viciado na pornografia, os demônios estão observando isso aí, vão te atacar fortemente sobre isso aí. Isso aí vai ser uma brecha para você ser atacado por anjos das trevas. Demônios, anjos ministradores das trevas, irmãos, eles agem na vida de uma pessoa onde essas portas estão abertas, tá? Então aí, ó, imoralidade sexual. Segundo, mentira e manipulação. Uma pessoa que diz que está na igreja, mas vive a prática da mentira. Essa pessoa, irmãos, ela é ministrada diariamente, não é por Deus, é por anjos das trevas, tá? Então, você precisa gerar, irmãos, arrependimento, sai dessa vida, tá? Sai dessa vida, porque Deus não te chamou para você viver na mentira. A mentira, a manipulação é uma das portas dos anjos das trevas. Rebeldia e desonra. Irmãos, a rebeldia ela é comparada ao pecado, irmãos, de feitiçaria, tá? Uma pessoa rebelde ela é comparada com um feiticeiro na Bíblia. Então a rebeldia contra os seus líderes, contra Deus, irmãos, isso é uma porta, tá? A desonra.
A desonra aos seus pais, você que desonra seu pai e sua mãe, você que desonra os seus líderes. Irmãos, entenda, os seus pais são pessoas que vocês precisam honrar muito. Você que tem seu pai vivo, sua mãe viva. Ah, pastor, mas ele não me criou, ela não me criou. Ah, ela me tratou mal, ele me tratou mal. Eu não gosto do meu pai, não gosto do meu... Se há desonra no seu coração, irmãos, você está indo contra um princípio do Senhor, que diz assim, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra e tudo te vá bem, para que você prospere em tudo. Se você vai contra esse princípio, você está quebrando um princípio, e você com certeza será atacado, irmãos, por demônio das trevas. Outro ponto aqui, ó, exemplo, rancor e falta de perdão. Irmãos, rancor e falta de perdão. Se você tem rancor no seu coração, não tem como Deus te libertar da ansiedade, da depressão, da pornografia. Porque o rancor, irmãos, é algo que você precisa tirar do seu coração, a falta de perdão. Entenda que perdoar não é um sentimento, é uma atitude. Perdoar não é um sentimento, é uma atitude. Você precisa perdoar. Uma pessoa que não consegue perdoar, irmãos, você vai ser sempre uma porta aberta para demônios atacar você. Amém? Você sempre vai ser uma pessoa que demônios vão te atacar, então você precisa liberar perdão, porque quando você libera perdão, quem é beneficiado não é a pessoa que recebe o perdão, é você que perdoou, que vai ser o maior beneficiado nessa história. Amém? Olha só, e tem um versículo lá em Provérbios 28, versículo 13, diz assim, ó, aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Então eu estou falando aqui que a primeira porta de acesso para demônios das trevas são pecados não confessados e não abandonados. E aquele que não confessa, aquele que encobre os seus pecados, nunca prosperará em nenhuma área. Então entenda que a prosperidade, irmãos, também faz parte do pecado, que você precisa confessar ele, abandoná-lo. Uma pessoa que vive na prática do pecado, irmãos, ele não consegue prosperar. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá, essa foi a primeira porta. Segunda porta, irmãos, que é um acesso para anjos das trevas. Qual é? São alianças, pactos ou heranças espirituais que você fez no passado ou no presente com demônios. Muitos espíritos, irmãos, entram por alianças feitas no passado. Você sabia disso? Por você ou por alguém da sua família, ou antepassados, ou líderes espirituais que abriram brechas. Ou seja, veja só, heranças, pactos, alianças feitos com demônios, feito, irmãos, com seres das trevas no passado, ou por você, ou por seu pai, por sua mãe, ou por seu avô, ou pela sua avó, ou por um líder espiritual. Se você está debaixo de uma liderança espiritual que tem pacto com demônios, com maçonaria, irmãos, você vai também receber retaliação desses anjos das trevas, porque existe um portal, uma porta aberta para atacar você. Pastor, mas eu era da Umbanda, eu era da feitiçaria, eu era da macumba, eu era da maçonaria, eu era de todas essas coisas, mas agora eu sou crente em Jesus, pastor. Eu me converti. Você se converteu, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas as portas precisam ser fechadas com arrependimento, com atos proféticos. Amém? E eu não estou aqui anulando o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus, ele é muito poderoso para te salvar. Amém? Mas não pense que agora você aceitou Jesus e está tudo bem. Não, existe uma quebra de maldição. Você precisa orar, trazer arrependimento e fechar todas aquelas portas que foram abertas lá no passado. Tá bom? Eu vou explicar isso aqui a você no decorrer dessa aula. Exemplo de brechas espirituais. Pactos familiares com idolatria. Irmãos, você sabia, olha só, famílias que vieram da católica assim como eu. Nossa família, ela tinha pacto com a idolatria. Pessoas que vieram da igreja católica, nasceram no berço católico, ou espírita, ou outra seita, vocês tinham pacto com idolatria, a sua parentela tinha pacto com idolatria. Irmãos, e a idolatria é um pecado severo diante do Senhor. E o Senhor, ele visita a terceira até a quarta geração, irmãos. Amém? A maldição hereditária, ela vem através de alianças feitas no passado pela sua família. Então precisa ter uma quebra de maldição. Se você veio dessas instituições que viviam na prática da idolatria, você precisa ser livre, ser liberto, quebrar esse mal. Em nome de Jesus, já vou ensinar vocês como quebrar tudo isso. Pessoas que tinham alianças com participação de cultos, afro, feitiçaria ou ocultismo. Irmãos, isso aqui é muito importante você saber. Você que veio
você que praticava cultos de feitiçaria ou ocultismo, você tem que entender que não basta apenas dizer eu aceito Jesus e ir para a igreja, mas precisa ter uma quebra, tá? Uma quebra dessa aliança, desse pacto que foi feito lá atrás, no nome de Jesus. Objetos consagrados às trevas também são portas, irmãos, para anjos das trevas, tá? Objetos consagrados às trevas. Juramentos e votos malignos, que é maçonaria ou algum tipo de sociedade secreta satânica, tá? Você precisa fechar essas brechas. Êxodo 20, versículo 5 diz assim. Ó o versículo. Êxodo 20, versículo 5. Revela que os pecados dos pais, ou a maldição hereditária, os pecados dos pais podem alcançar os filhos até a terceira ou quarta geração. Mas isso só se mantém ativo se não houver arrependimento e quebra consciente. O que eu quero falar para você é que tem que ter uma quebra consciente. Talvez você não tinha consciência que precisasse quebrar isso e você era atacado muito por isso. Mas agora você está aprendendo que você precisa, irmãos, ter uma quebra consciente de tudo isso aí, em nome de Jesus, tá? Um arrependimento, uma quebra consciente, e no final dessa aula eu vou ensinar vocês como fazer isso. Terceira porta para anjos das trevas. Feridas emocionais não curadas. Isso aqui é muito importante, tá? Feridas emocionais não curadas. Presta atenção, página 10 da nossa apostila. Você que ainda não tem a sua apostila, aqui na descrição do vídeo tem um link do WhatsApp, tá? Entre no WhatsApp e adquira sua apostila também, em nome de Jesus. Vamos lá. Feridas internas são portais espirituais profundos, onde há dor, trauma, rejeição ou abandono. Há solo fértil para espíritos de autopiedade, ódio, vitimismo, medo, depressão, suicídio. Olha só, irmãos, então, traumas, rejeição, abandono, tudo isso aí precisa ser tratado. Essas feridas emocionais dentro de você, se você que passou por algum trauma na sua infância, na sua adolescência, você que foi abusada, você que foi abusado, você que passou por abandono, seus pais te abandonaram, e você sente esse abandono dentro de você, você foi rejeitado, a rejeição tomou conta de você, esse espírito de rejeição, irmão, isso aí é um solo fértil onde demônios podem atacar você, irmão. Os anjos das trevas podem estar te atacando sobre isso. Você precisa ser curado, irmão, dessa ferida emocional. Essa ferida emocional, ela não curada, não tratada, ela é porta para demônios. Você precisa ser tratado sobre isso. Eu coloquei aqui alguns exemplos aqui, ó. Abusos não tratados, rejeição paterna ou materna, você que foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, você sente essa dor dentro de você, você precisa tratar isso, curar isso. Traição conjugal, você que foi traído, você que foi traída, o seu cônjuge te traiu, isso é uma ferida emocional dentro de você, irmão, você precisa tratar e curar isso, amém? Não deixe que demônios ataquem a sua vida através disso, tá? Demônios podem encontrar um solo nisso aí, entrar com seta dentro do seu coração, fecha em nome de Jesus. Palavras malditas que ainda ecoam, pessoas que lançaram palavras de maldição sobre você, que ainda ecoam, você precisa quebrar, você vai ser tratado, você vai curar isso aí em nome de Jesus. Os anjos das trevas não apenas observam feridas, eles se alimentam delas. Feridas abertas é alimentação de anjo das trevas, são alimentação de demônios. Eles fazem morada emocional e afetam a mente e o comportamento. Irmãos, entenda que, olha só, os anjos de Deus se alimentam de santidade, de oração, de comunhão. Mas os anjos das trevas se alimentam, irmãos, de pecado, se alimentam de feridas emocionais abertas, eles se alimentam disso. Tá? Por isso que você precisa fechar, porque enquanto essa ferida estiver aberta dentro de você, os demônios das trevas vão estar visitando e se alimentando disso aí, e trazendo ansiedade, depressão, trazendo insônia, trazendo tristeza, tá? Mas nós vamos quebrar tudo isso. Fica comigo, não sai, porque no final eu vou te ensinar você como quebrar isso, e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Quarta porta de acesso a anjos das trevas. Quarta porta. São portas sensoriais. Diga comigo, portas sensoriais. O que é isso? O que são portas sensoriais? São olhos, ouvidos e boca, tá? Olhos, ouvidos e bocas são portas sensoriais de entrada de anjos das trevas. Escuta só isso aqui.
Tudo que entra pelos seus sentidos se alimenta o espírito das trevas. Tudo que entra pelos seus sentidos, ou olhos, ouvidos ou boca, alimentam o espírito das trevas. Como, por exemplo, filmes, músicas, conversas tolas, inúteis, ambientes, amizades podem ser portais para ministração demoníaca disfarçada de entretenimento. Olha só, então aquilo que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, o que a nossa boca fala, são portas sensoriais que alimentam demônios, tá? São coisas, irmãos, são, como eu falei aqui, ó, filmes, músicas, conversas, ambientes, amizades, são coisas, irmãos, que podem te levar a você ser ministrado por demônios. Tá? Vejam só, tem coisas, irmãos, que Deus ele vai pedir para você não ter na sua vida. Tem coisas que não vai ser nem pecado, mas Deus não vai querer que você faça. Um exemplo, tudo aquilo que você vê, irmão, que você olha com seus olhos são as janelas da sua alma, tá? O que entra pelos seus olhos, irmãos, contamina a sua alma, o seu corpo. Amém? Então, vejam só, vou dar um exemplo aqui. Você que gosta de assistir filme de terror, filme de destruição, de adultério, de prostituição, de pornografia. Você que está assistindo isso, irmão, você está contaminando a sua alma e o seu corpo. E demônios estão entrando dentro de você, na sua casa, através da sua TV, através do seu celular, por causa de filmes que você está abrindo portais. Não deixe que os seus filhos assistam filmes de trevas. Não deixe, irmãos. Desenhos para criança, irmãos, tem desenhos, irmãos, que são demoníacos, que os seus filhos estão assistindo, seus filhos de 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, estão assistindo esses filmes, estão com medo, tem medo do escuro, tem medo de qualquer coisa, estão em pânico, por quê? Porque demônios estão atacando essas crianças por aquilo que eles estão vendo, e você, irmão, está vendo isso, não está fazendo nada. Preste atenção, olhe o que é que os seus filhos têm assistido e você também, aquilo que você tem assistido, tá? Os seus olhos são a janela da sua alma. Ah, pastor, eu não assisto nada demais, eu só assisto vídeos engraçados no TikTok. Cuidado, porque lá no TikTok, no Instagram, no YouTube, coisas que você está assistindo, irmãos, que tem palavrões, que tem pessoas que chamam palavrão, tem pessoas, irmãos, homossexuais, lésbicas, fazendo gracinha, e você está compactuando com isso, você está abrindo portais, irmãos, para demônios agirem dentro da sua casa. Fecha esses portais. Eu estou ensinando você aqui sobre como demônios agem e entram, irmãos, por legalidades, por portas, como esses anos das trevas têm entrado na sua casa. Eu estou te ensinando você a fechar essas portas. Eu acredito que eu estou pregando para pessoas maduras, amém? Em nome de Jesus, você está entendendo isso aqui? Então, olha só, aquilo que você assiste é muito importante, irmãos. Tem coisas que não é nem pecado e Deus não deixa eu ter. Eu tinha Netflix na minha casa e eu gostava de assistir documentários, não era nada de errado. Eu assistia documentários, assistia filme, eu gostava de assistir muito filme da Segunda Guerra Mundial. E teve um dia o Senhor falou para mim assim, desinstala a Netflix. Eu disse, mas Senhor, ele falou, desinstala a Netflix. Eu desinstalei a Netflix. Tempos depois eu fui e eu disse, não, eu não posso ter Netflix, eu vou baixar o Play Plus. Baixei o Play Plus. Novelas bíblicas, filmes bíblicos e tal, né, da Record, e comecei a assistir, comecei a maratonar ali. O Senhor falou para mim assim, desinstale o Play Plus. Mas Senhor, desinstalei. Começou essa série agora do filme de Jesus aí que todo mundo no mundo inteiro, né, tem assistido, e eu baixei também. E o Senhor falou, e quando eu comecei a assistir na primeira série, no primeiro episódio, quando eu terminei de assistir o primeiro episódio, Jesus falou para mim assim, o Senhor falou para mim assim, desinstale também. Eu disse, mas Senhor, é um filme que está falando de ti, uma série que está falando de ti, da tua presença, o que o Senhor fez e tal. O Senhor falou, desinstale. Eu desinstalei. Irmãos, veja que não era nada de pecado. E o Senhor falou para mim, tira. Eu tirei, irmãos. E alguns dias depois eu estava fazendo uma live no Instagram para alguns alunos. E eu estava ministrando e o Senhor falou comigo. O Senhor falou para mim assim, eu mandei você tirar, desinstalar, porque aquilo estava roubando o teu tempo de mim. Aquilo estava virando uma distração. Ainda que falasse de mim, estava te distraindo. E tudo aquilo que te distrai se torna pecado. Olha só,
O que você vê, o que você ouve, o que você faz, ainda que não seja pecado, mas se distrai você de Deus, se torna pecado. Tá? Paulo ele diz assim, tudo me convém, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Então, quando algo começa a me dominar, então se torna pecado sobre a minha vida e eu preciso abrir mão daquilo. Você consegue entender isso aqui? Tudo aquilo que começa a dominar você. Se as redes sociais estão te dominando, ela está sendo uma pedra tropeça e um pecado sobre a sua vida. E demônios estão se alimentando disso. Tá? Cuidado com vídeos que você assiste. Vídeos que você acha engraçado, que você está rindo. Mas pessoas que estão chamando palavrões. Cuidado com isso. Tá? Há anos atrás, há tempos atrás, eu gostava de assistir algumas pessoas no YouTube, irmãos, que me recordavam a minha infância, que recordavam o passado e tal. E eram pessoas até engraçadas, mas de vez em quando chamava palavrão. E um dia você falou para mim assim, você está dando brecha para demônios entrar na sua casa, na sua mente. E automaticamente, irmãos, eu terei aquilo ali. E hoje eu não assisto nada que contamine a minha alma, os meus olhos, nada. Se você entra nas redes sociais, no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no YouTube, para assistir vídeos, irmãos, cuidado. Ah, poxa, mas eu não assisto nada demais. Mas se você está lá assistindo lá, daqui a pouco passa vídeos quase pornográficos à sua frente e você fica sendo tentado por aquilo ali. Cuidado. Isso é portas de demônios que estão querendo atacar você. Tá? Seus olhos, seus ouvidos, irmãos, música, cuidado com música. Ah, pastor, é uma música secular, mas é bonito. Cuidado com música. Músicas, irmãos, são entradas de demônios. Demônios entram na vida de pessoas em casas através de músicas seculares que você acha bonito. Irmãos, música é adoração a Deus. Só. Adoração a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Tá? Quando você escuta uma música e você canta uma música, você está adorando alguém. Tá? Música é adoração. Ou seja Deus, ou seja demônio, ou seja homens. Tá? É adoração. Você está adorando a quem? A quem você está adorando? Música não tem conversa. Não tem conversa. Não, pastor. Não. Hoje o evangelho está muito... Não vou dizer o evangelho, mas existem líderes que eu falei na última aula que têm sido, irmãos, contaminados por essa doutrina de Balaão, por doutrina de demônios, que tem ensinado a igreja a tropeçar. Música... Eu estou pregando o evangelho do reino. Entenda isso aqui. Se você quer ser uma pessoa que quer viver os projetos de Deus sobre a sua vida, então entenda isso aqui. Amém ou não amém? Está entendendo isso aqui? Música, irmãos, é adoração. Ou a Deus, ou a demônios, ou ao homem. Então cuidado com aquilo que você ouve, que você canta. Uma certa feita, eu fui chamado, irmãos, de madrugada para expulsar um demônio de um jovem de mais ou menos 16 anos que estava quebrando tudo. Ninguém segurava aquele jovem. E eu entrei naquela casa... No quarto que ele estava, irmãos, ele veio bufando assim pra cima de mim. Ele tinha 16 anos, mas era maior do que eu. E ele veio pra cima de mim assim. Quando ele chegou perto de mim assim, que eu estendi as mãos e falei, em nome de Jesus eu te amarro agora. Ele caiu por terra. E eu passei uma madrugada inteira expulsando demônio daquele jovem, irmão. Uma madrugada inteira. Eu comecei de 1h da manhã até 5h da manhã, expulsando demônio daquele jovem. Aquele jovem foi liberto. 3 dias depois, aquele jovem se manifestou novamente. Porque ele abriu uma brecha, eu voltei lá. E quando eu voltei lá, aquele demônio manifestado, eu falei assim, como é que você voltou para a vida desse jovem? Como é que você entrou de novo? E o demônio falou assim, através de uma música que ele estava ouvindo. E a mãe falou para mim, realmente, pastor, ele passou o dia ouvindo uma música que feia, terrível. Eu falei para ele tirar essa música. E através de uma música, o demônio entrou na vida dele. Então, músicas, irmãos, são frequências no mundo espiritual que demônios atacam. São portas, irmãos. São portas sensoriais. Cuidado com isso. Amém? Cuidado com amizades, cuidado com conversas que você está conversando em mesas, conversas, irmãos, que estão desagradando a Deus, tá? Que fere princípios. Cuidado com conversas. Deus não quer você nessas rodas, não, irmão. Em nome de Jesus, cuidado com as mesas dos encarnecedores, tá? São portas para demônios atacar você. Ainda sobre portas sensoriais. Salmo 101, versículo 3. Não porei Salmo 101, 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Está na Bíblia. Não é o que estou dizendo, não. Está na Bíblia. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Amém? Outra porta também para demônios irmãos, objetos e ambientes consagrados. Eu já dei uma pincelada lá atrás, mas deixa eu falar aqui sobre objetos e ambientes consagrados. Ambientes e objetos consagrados a entidades malignas carregam presenças e pactos invisíveis. Esses elementos podem se tornar pontos de contato para a atuação de anjos das trevas.
imagem de escultura, incensos consagrados, colares ou roupas consagradas, decorações esotéricas, cuidado com decorações esotéricas, espaços usados para rituais ou adoração pagã, tá? Então, a presença de tais itens ou locais pode trazer perturbações espirituais, opressões noturnas e bloqueios inexplicáveis. Então, entenda isso aqui, irmãos, que objetos como isso, como eu acabei de falar de você, imagem de escultura, incensos, colares, roupas consagradas a entidades, a cultos de paganismo, espaços de rituais, esses lugares que você vai ou objetos que você tem esotéricos dentro da sua casa, são coisas que trazem peso para sua casa, tá? Trazem peso, são portais para demônios, anjos das trevas entrar na sua casa. Então, tudo isso, se você tiver na sua casa, tira dentro da sua casa, tá bom? Irmãos, cuidado com imagem de caveira. Imagem de caveira, irmãos, representa um demônio chamado Exu Caveira, o Exu da morte. Amém? O demônio da morte. Cuidado com roupas que tem caveira, imagens de caveira. Coisas, irmãos, que referem-se ao ocultismo, ao paganismo. Tudo isso aí você precisa quebrar e tirar da sua vida, porque isso traz perturbação, opressão e até insônia, tá? E bloqueia a sua vida financeira, bloqueia a sua vida espiritual, todas as áreas, irmãos. Amém? Só que agora, no final dessa aula agora, eu vou falar para você como fechar essas portas. Amém? Como trazer a limpeza e a liberdade. Olha só, na página 11 da apostila, é muito importante, tá? Você adquirir a sua apostila aí. Vai lá na descrição do vídeo e clica aí no link do WhatsApp e peça a sua apostila. Como fechar essas portas? Primeiro ponto, arrependimento e confissão consciente, profunda. Não basta sentir remorso, é preciso renunciar e se posicionar. Eu preciso me arrepender, eu preciso fazer uma confissão, irmãos. Eu preciso trazer arrependimento sobre a minha vida. E confessar isso, Senhor, Pai, eu me arrependo diante de Ti. Você começa a jejuar, fazer oração, não é remorso, é um arrependimento verdadeiro. Amém? De dias de jejum e oração, de humilhação, Senhor, eu me arrependo, eu fecho todas as portas que eu abri, Senhor, Pai amado, legalidades que eu abri na minha casa. Pai, eu me arrependo, Senhor, pelo meu avô, pela minha avó, pelo meu pai, pela minha mãe, que abriram essas portas sobre a minha casa, sobre a minha família. Senhor, perdoa, Pai amado Deus, traz, Senhor, libertação geracional, quebra essa maldição. Ou seja, arrependimento e confissão. Você precisa confessar com a sua boca, tá? Diante do Senhor, conscientemente. Quebra de pactos e vínculos espirituais. Declarar libertação com a base na autoridade de Cristo, tá? Lucas 10, 19. Autoridade de Cristo. Você vai usar a autoridade de Cristo. Você vai quebrar esses pactos e vínculos espirituais. Quebre, eu vou ensinar você a quebrar esses pactos, tá? Olha só, irmãos. Quando nós quebramos um pacto e um vínculo espiritual, também jejum e oração, mas requer mais algo. Arrependimento e também prepare uma oferta diante do Senhor. Amém? Isso aqui, irmãos, você tem que ter entendimento disso aqui. Isso aqui não está anulando o sangue de Jesus, tá? Não está anulando o sangue de Jesus. Mas uma quebra de pacto, irmão, de aliança que foi feita no passado ou que você fez diante do altar do Senhor, coloque arrependimento, choro, lágrima, jejum e coloque uma oferta. Senhor, eu entrego uma oferta agora, Senhor, como sinal e quebrando esse pacto, quebrando essa aliança do diabo, Senhor, sobre a minha família, sobre a minha geração. É um ato profético, amém? Não é o seu dinheiro que vai quebrar, é o ato profético, é a intenção do seu coração, amém? É a intenção e a fé que você está colocando naquilo ali. Vai potencializar essa quebra de maldição sobre a tua vida. Libertação e expulsão dos espíritos atuantes. A libertação é um processo, mas também é um ato de guerra. Se você é uma pessoa que sente que está no processo de libertação, procure ajuda. Pessoas próximas de você que operam na área da libertação e peçam ajuda. Eu preciso ser liberto. Comece a jejuar, orar por isso, para ser liberta. Vá ao ministro de libertação e busque essa libertação sobre a sua vida. Amém? Outro ponto, como fechar essas portas. Consagração contínua da vida do Senhor. Vida de santidade e vida de proteção espiritual. É você manter a sua casa cheia. Então, arrependimento, confissão, consciente, voto, quebra de maldição. Mas você precisa manter a sua casa cheia de Deus, na santidade com o Senhor. Amém? Uma vida de santidade e obediência com Deus.
Tá? Isso faz parte. Não adianta você fazer a sua oferta lá no altar e não viver a sua vida de santidade. Você precisa ter a sua vida de santidade, de consagração a Deus contínua. Tá? Destruição e remoção de objetos consagrados. Amém? Atos 19, quando aquele povo, os feiticeiros, ouviram o evangelho e se converteram, eles pegaram seus livros de feitiçaria, as suas imagens, suas coisas de idolatria, eles queimaram, fizeram fogo e queimaram aquilo ali. Então tire tudo aquilo, objetos esotéricos, objetos de cunho paganismo, de ocultismo, de feitiçaria dentro da sua casa, jogue tudo isso fora. Irmãos, você que tem um altar de bebida na sua casa, pastor, eu tenho um altar de bebida, de uísque, de vinho, eu não bebo não, é só enfeite. Irmãos, isso é um altar do diabo dentro da sua casa, é um altar que demônios têm acesso. Amém? Abra mão disso. Ah, pastor, mas é meu esposo, ele não é convertido. Então faça com sabedoria, comece a orar. Não quebre sem autorização para você não arrumar uma briga dentro da sua casa. Tá dizendo, não, foi o pastor do YouTube que mandou. Não. Comece a orar, pedir sabedoria a Deus, como você conversar com o seu cônjuge, tá? Mas isso precisa ser desfeito. Não deixe que pessoa da sua família que vai visitar a sua casa, é um churrasco de família, e pessoas estão levando bebida para sua casa, cigarro, estão levando isso para dentro da sua casa, são portas de demônios. A sua casa precisa ser um altar de Deus consagrado ao Senhor. Amém? De adoração. Não seja conivente, não seja conivente com o pecado. Não abra a porta da sua casa para o pecado. Amém? Em nome de Jesus. A limpeza, irmãos, essa limpeza aqui vai trazer liberdade. Isso é limpeza que Deus está fazendo, vai trazer liberdade sobre a sua vida. O Espírito Santo só habita onde há verdade, pureza, santidade e rendição. Se há portas abertas, os anjos das trevas terão base de atuação. Mas se há arrependimento, a luz dissipa toda escuridão. Quando o crente fecha as brechas, ele passa a viver sobre uma cobertura de autoridade. E os céus respondem com livramento e paz. Amém? Em nome de Jesus, então as portas estão sendo fechadas. Eu vou orar com você aqui agora. Nós vamos fechar todas as portas que foram abertas. Ore comigo agora. Vamos fechar as portas das trevas. E quando você fecha as portas das trevas, os anjos de luz vêm e atuam. Ore comigo agora na sua casa. Pai, no nome de Jesus. Eu entro em oração agora com teus filhos e filhas neste momento, Pai. Nós fechamos agora todas as portas agora no mundo espiritual. Todas as portas agora sejam fechadas. Toda a legalidade seja sobre a minha vida, a vida da tua igreja. Pai, eu peço-te agora, Senhor Deus de Israel, fecha todas as portas do mundo espiritual nesse momento, que foram abertas, demônios que estão tendo acesso através de objetos, através de bebida, através de pecado. Pai amado, nós anulamos agora toda maldição geracional, maldição hereditária, Senhor, contra a vida deles, Senhor. Traz, Senhor, arrependimento à tua santidade, Senhor. Deus de Israel, eu intercedo por eles agora, que eles busquem em ti, Senhor, agora a santidade, que a casa deles se torne uma casa cheia do teu poder, da tua glória e da tua presença. Espírito da verdade, toque eles agora com fogo. Toque eles agora com fogo. Pai, no nome de Jesus, o sangue do Cordeiro, eu te peço agora. Ração do comum de que alabaio. Rasequeia. Ração do comum de ceia rebentacaia. Rante que vento somum de que rebentasaio. Vai quebrando agora, Senhor, todas as portas de acesso de anjos das trevas dentro desse lar, dessa família. Anjos das trevas agora, saiam agora dessa casa. Demônios que estão trazendo enfermidade, estão trazendo peso, estão trazendo insônia, estão trazendo opressão, ansiedade e depressão. Eu dou uma ordem agora, saia dessa casa agora, em nome de Jesus. Saia desse trabalho agora, no nome de Jesus. Liberte essas crianças, esses jovens sejam livres agora, no nome de Jesus, do sangue do Cordeiro. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, liberta teus filhos e filhas, Senhor, no sangue do Cordeiro, ó Pai. Romonte caravante que labai osé, racente que mento comonte sobequeia, raçaio te camanto robonte. Senhor, opera sobre eles agora, Espírito da verdade. Opera sobre a tua igreja, Senhor. Espírito Santo da verdade, faz, Senhor. Faz a tua obra sobre eles, ó Deus.
Em nome de Jesus eu te peço, Pai, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome, anjos ministradores de Deus, anjos da luz, ministre conosco. Espírito Santo, enche essa casa de luz e santidade sobre os teus filhos, que a tua igreja viva na santidade.